para quebrar as cadeias, para livrar, Senhor, todos aqueles que estão oprimidos, meu Deus, cativos nas mãos do diabo. No seu nome há poder, e é o seu nome que nós clamamos aqui, Senhor, nesse momento, te pedindo, Senhor, que o Senhor intervenha com poder sobre essas vidas, meu Deus, fazendo e operando segundo o seu querer, Deus, em cada uma delas. Toma a nossa vida, Senhor, nas tuas mãos. Toma a vida de cada um aqui nessa noite nas tuas mãos. Se há alguém enfermo, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa trazer cura, Senhor, por misericórdia, cura no corpo físico, cura da alma. Nós cremos no seu poder para isso. Toma as nossas casas, as nossas famílias nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor possa agir, Senhor, em nós, segundo o seu querer, que cada um, Senhor, que aqui está, cada um dos nossos corações aqui nessa noite, possa estar sensível a ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, para entender, Senhor, o seu querer para as nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Aproveitar que a igreja está de pé, quero convidar você a abrir a sua Bíblia num livro que não é muito difícil de achar, em Gênesis. Gênesis 6, 5 e 6. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, Pai. Nesta noite, Deus, em que nós estamos aqui, fala conosco, Deus, ministra a tua palavra dentro do nosso coração. Precisamos, Deus, de fato, ouvir a tua voz e sermos transformados pela tua palavra, dia a dia, para que a tua luz vá brilhando sobre nós até sermos essa aurora perfeita. Molda-nos, move-se entre nós, Espírito Santo, joga por terra, Deus, toda barreira, tudo que se levanta contra as verdades proclamadas pela tua palavra, toda ação, Deus, demoníaca, que impede, Senhor, e que tenta, e que vai tentar impedir, Deus, dessa palavra alcançar os nossos corações, Deus, nos convencendo de que não é conosco, de que não se trata de nós, que não trata do nosso coração, tentando nos convencer de que não precisamos te obedecer, assim como ele fez ali no Éden. Senhor, livra-nos do engano da serpente. Livra-nos, Deus, do engano do inimigo das nossas almas, Deus. Me sustenta, Pai, durante o percorrer desta palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Hoje nós iremos falar a respeito de uma coisa que quase ninguém quer, né? Hoje eu ganhei algumas caixas de remédio, brinquei com a Valéria, né? E aí a Valéria sabe, a Valéria entende bastante às vezes de remédio, de doença. Eu acho que a Valéria já tem meio que mapeado, irmão, a condição médica de uma galera da igreja. Eu falo assim: Valéria, recebi esse remédio, isso aqui é para irmã tal, isso aqui é para irmã tal, isso aqui é para irmã tal. Aí hoje eu dei uma caixa de remédio para ela, vou tomar. Eu falei: como assim, do nada? Olhou, abriu um sorrisão, vou tomar. É algo que a gente foge, né? Que é da dor. Seja ela
física, espiritual, emocional. Ninguém gosta de sentir dor. Só que isso é algo que é inerente ao Filho de Deus, é inerente à igreja. O apóstolo Paulo foi chamado para sentir dor. Quando Deus levanta o homem para ir até Paulo, ele diz assim: olha, vai lá e você vai encontrar o apóstolo Paulo. E eu vou mostrar para ele o quanto é importante que ele sofra pelo meu nome. E aí, quando nós vemos isso... Já pode tirar recadinho vermelho. Ah, tá, desculpa. Quando nós conversamos com muitos cristãos, sejam eles nominais ou não, a gente julga, né? A gente sempre tem a nossa compreensão, mas a gente vê assim: não, olha, Deus me abençoou, não, estou buscando uma palavra de bênção, de vitória, e muita gente entra pelas portas das igrejas, de fato, buscando uma palavra de paz, uma palavra de consolo, uma palavra de vigor, né? De ânimo, de alegria, de paz, de felicidade. Ninguém entra pelas portas da igreja e fala assim: não, hoje eu vou lá na Igreja Batista Graça e Verdade, porque eu quero sair de lá sentindo dor. Eu estou afim de ir para a igreja hoje e sair triste. Dificilmente alguém entrou aqui assim nessa noite. Mas de fato é o propósito dessa mensagem, que a gente compartilhe essa dor que o Senhor sente ao olhar para a humanidade. Por quê? E por que disso que eu estou falando isso? Porque não dá, às vezes a gente canta canções de Senhor, eu te amo, mas é difícil eu convencer alguém que eu o amo quando eu sou insensível à sua dor. Deixa eu tentar explicar mais ou menos através de uma ilustração. Você imagina uma mãe que tem o seu filho, e essa mãe perde o seu pai, né, que é o avô do filho dela. E aí, você imagina essa mãe que amava muito seu pai sofrendo ali na frente daquele caixão, e aí o seu filho senta ao seu lado, totalmente de maneira insensível, e de repente levanta e vai rir com as pessoas lá fora e brincar, e aí depois ele volta, senta ao lado da mãe, dá um tapinha nas caras: mãe, mas também já estava muito velho. Isso causaria uma dor na sua mãe pelo fato daquele filho não conseguir compreender a dor dela, de sentir a dor dela. E de fato é comum que todos nós, ao passarmos por experiências semelhantes, onde pessoas não compreendem a nossa dor e não sentem a nossa dor, que a gente se sinta menos amado, porque essa pessoa não teve essa preocupação conosco. E aí, se eu digo que eu amo ao Senhor, e a Bíblia me mostra que em muitos momentos o coração de Deus sofre, e quando eu falar aqui a respeito de coração, é óbvio que eu vou estar usando uma linguagem antropomórfica. Eu sei que Deus não tem um coração de órgão, mas a Bíblia usa dessa explicação: seus braços não estão encolhidos para que eu não possa salvar. Eu sei que Deus é espírito, mas é uma forma de nós compreendermos, né? A gente chama de antropomorfismo, né? Antro de homem e forma, né? Morfismo de homem. É tentar enxergar Deus numa forma humana, mesmo que ele não tenha. A Bíblia diz que Deus é espírito. Mas, voltando ao que nós estávamos falando, como que eu vou me sentir amado por alguém que não se importa com a minha dor? Como? Ninguém consegue. Seja pai, seja mãe, pelos seus filhos, seja uma esposa pelo seu esposo. Às vezes você está mal e o outro fala assim: para de bobeira, você se sente, que isso? Ele não compreende a minha dor. E aí, nessa perspectiva, ficar alheio, se sentir alheio à dor de Deus, a todo pesar do seu coração, quando ele olha para esse mundo, quando ele olha para a condição da humanidade. Humanidade é essa que nós estamos incluídos. Existem momentos que nós não queremos pensar na dor de Deus, quando na verdade, causa dessa dor somos nós. O coral cantou isso aqui no musical de Páscoa, né?
naquele versículo vai dizer, olha, que feridas são essas causadas por sua mão? Foram feridas que nós mesmos fizemos. Então isso dialoga perfeitamente quando a Bíblia vai dizer, através do apóstolo Paulo na carta de Romanos, quando ele vai dizer assim, olha, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Existem momentos em que a igreja, de fato, precisa aprender a se alegrar, acredito. Inclusive o momento da adoração, hoje a praia da adoração no Brasil, perdeu o viés da celebração. A gente só tem aquelas músicas assim de worship, de adoração muito melancólica. Ou então quando você tem uma música com uma pegada assim um pouco mais forte, ainda assim é uma coisa meio triste, né? Que ruja o leão, é um negócio meio profético. A gente hoje, por exemplo, não tem muito repertório de músicas de celebração. Parece que a igreja desaprendeu a celebrar, a igreja desaprendeu a se alegrar. Mas a igreja também precisa aprender a chorar por aquilo que faz Deus sofrer. Isso parece muito com um questionamento de Moisés quando ele desce do Sinai, em que o povo está lá embaixo adorando ao bezerro de ouro, e aí Moisés fala assim, escuto canções, não são canções de vitória, nem canções de derrota, mas são canções. É necessário que a gente reconheça as nossas vitórias e celebre, mas é necessário também, querido, que a gente sinta a dor. Desculpa se eu vou citar a Valéria de novo, só porque ela levantou, zoeira, foi uma coincidência. Uma vez a gente estava lá em casa, né, Valéria? E aí, em frente à minha casa, tem uma vizinha que ela gosta muito de samba, né? E, na verdade, teve alguma situação lá no condomínio que ela fazia rituais da religião dela. E aí o condomínio proibiu, porque era um negócio que se estendia. E aí, toda vez que tem aniversário, eles aproveitam, meu irmão. E claramente não é uma festa de aniversário. Porque, meu irmão, tambor come forte. Mas, sem problema. Para mim, né? Para eles é outra coisa. E aí, eles estavam ali, mas já 3 dias, e o pagode comendo, não sei o que. Aí a Valéria me fez o seguinte questionamento. Ela falou assim, Sandro, olha só, o mundo alega 3 dias, direto. Zé Delivery, meu irmão, bebê, direto. Zé Delivery queimando já, né? Aquela entrega de bebida alcoólica, né? Aí a Valéria perguntou assim, a gente que é crente, não era a gente que tinha que ser assim, Sandro? Tá alegre o tempo todo, né? E às vezes a gente vê crente que não é feliz. De fato é estranho, crentes que não são felizes. Mas também é estranho, foi o que eu falei com ela, é estranho também um crente que não sofra. É também estranho um crente que não chore. Porque todo o excesso é estranho. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu o espírito de moderação. Então você está numa festa 3 dias, regada a álcool, regada a um montão de coisa, você vai celebrar isso. E isso não quer dizer, de fato, que essas pessoas estejam felizes. Temos que aprender a nos entristecer, porque Deus, mesmo sendo fonte de alegria e sendo vida em si mesmo, Ele se entristece. O versículo que a gente trabalhou aqui no início vai dizer que a condição do homem pesou-lhe de tal maneira que isso lhe pesou o coração. Isso cortou o coração. Essa palavra, essa dor, no texto original hebraico, é a palavra adsaf, significa sofrer de uma dor emocional, tristeza e profunda. É uma dor tão profunda, que no hebraico é a mesma dor que consta lá em Gênesis 3,16, quando vai dizer a respeito da dor do parto. É a mesma palavra, porque a palavra dor e tristeza, a nossa língua é muito precária para dar sentido a tudo. A gente usa dor para muita coisa. Só que essa dor pode ser dor física, pode ser dor espiritual, pode ser dor da saudade. E em línguas mais antigas, as palavras já vão se trocando. Lembra do amor? Ágape, eros, filha. A gente resolve tudo com amor. Então a nossa língua ela é muito resumida. A mesma palavra hebraica que o texto usa para essa dor de Deus, é a palavra usada para a dor do parto. É algo profundo. É algo que corta lá dentro do coração do Senhor. Veja, então, Deus sofre em seu coração. E esse sofrimento não é um sofrimento de fraqueza. Ele não fica debilitado. Mas é de uma santidade que foi ofendida. É um amor é um amor ferido. É um amor que ele
usou e gastou ali, fazendo o homem segundo a sua semelhança, a semelhança dos três, e de repente esse homem, o texto vai dizer que esse homem se torna mal em toda a sua imaginação e pensamentos, dialogando com aquilo que o apóstolo Paulo fala, que nós éramos inimigos do Senhor nos nossos pensamentos. Veja o que o texto diz: o homem se tornou perverso em toda a sua imaginação. A mente do homem era continuamente perversa. Eu não sei se você já passou por isso, ou se sou somente eu. Às vezes quando eu vejo uma moto passando, aqueles explosões, irmão, a perversidade entra no meu coração sem muita violência. Porque quando eu vejo a pessoa empinando, minha mente fala assim: por que não cai? Deus, eu nem quero que morra, só quero que caia. O que é isso, irmão? Perversidade, querida. Isso é perversidade. Desculpa se o seu pastor é muito pecador por pensar algo que ninguém pensa. Mas o que é isso, querida? É perversidade. Nós somos estranhos nos pensamentos, e quando vem esses pensamentos, a gente precisa repreender, porque claramente é o inimigo projetando algo na nossa mente e semeando essa malignidade. Então Deus, ele sente essa dor profunda quando vê a maldade nos dominando e também dominando a humanidade. O profeta Isaías vai fazer uma declaração que é muito forte e que às vezes a gente não se dá conta. Isaías 53, o profeta Isaías vai dizer assim, no versículo 4, versículo 5: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja que Isaías vai fazer uma relação de causa e efeito. Veja, ele vai relacionar a enfermidade à dor. Olha, ele levou as nossas dores. Por quê? Porque ele levou as nossas enfermidades. É causa e efeito. Uma vez que eu estou enfermo, logo eu sinto dor. E aí ele vai relatar a falha interpretativa de que as pessoas tinham ao olhar para o Messias. E ele vai falar sobre outra relação de causa e efeito. E as pessoas e nós o tomávamos por ferido de Deus e oprimido. Veja, então essa ferida que ele tem, que é a causa, gera o efeito dessa opressão. Só que Isaías vai dizer que essa interpretação é equivocada. Então ele faz dois paralelos de causa e efeito: enfermidade e dor, Deus ferindo e Jesus se sentindo oprimido. Mas no versículo 4 ele vai desconstruir. E muita gente usa esse versículo olhando para Jesus. Não, ele levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades. E a gente ora pedindo a Deus que nos cure fisicamente, pedindo a Deus que nos tire a enfermidade. Ah, Senhor, eu não aceito essa dor, porque a sua palavra diz que o Senhor levou a minha dor no Calvário. Mas não é isso que Isaías está falando. Lá no versículo 4 ele vai dizer, explicar claramente. Ele vai dizer: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moídos por causa das nossas iniquidades. Então, que enfermidade é essa que Jesus Cristo está levando? São as nossas transgressões, são as nossas iniquidades, a grande enfermidade da humanidade, chamada pecado. E aí essa dor que Jesus carrega sobre si, não é a dor da minha doença, é a dor que eu lanço sobre ele. Mais uma vez há uma causa e um efeito. Eu lanço sobre ele a minha enfermidade. Ele toma a minha enfermidade. Ele toma os meus pecados. Ele toma sobre si as minhas transgressões. E por isso ele é moído. E por isso ele sente dor. E por isso ele carrega essa dor. Porque nós infligimos essa dor sobre ele. É como nós disséssemos assim: sofra no meu lugar. Isso não é texto para eu jogar na cara de Deus: só tem que me curar.
porque o Senhor carregou a minha dor. Você vai despertar uma ira no Senhor. Você vai relembrar a Deus o fato que era você que tinha que estar lá e não Jesus. Quer pegar texto bíblico? Tem crente que acha que é isso. Vou pegar esse texto bíblico e vou jogar na cara de Deus, aí tem que me curar. Ele levou a minha dor. Você imagina um pai ouvindo isso? O Deus Pai ouvindo isso? Jesus, de fato. Você fez o meu filho sentir dor. Você fez o meu filho sofrer. Tem certeza que a gente quer levantar isso diante de Deus? Se sente extremamente confortável de levantar isso diante de Deus? A gente precisa pedir misericórdia ao olhar para um texto desse. E por que as pessoas olhavam para Jesus Cristo e achavam que ele tinha sido ferido por Deus? Por que Deus fere alguém? 2 motivos. Ou um filho que está em rebeldia e Deus quer consertar, quebrá-lo e depois trazê-lo de volta. Ou um inimigo, que Deus de fato quer feri-lo e destruí-lo. Porque isso pode acontecer. De fato, isso pode acontecer. Por que Deus fere Jesus na cruz? Porque Jesus Cristo toma o nosso lugar. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios que nós éramos filhos da ira do Senhor. O apóstolo Paulo de Colossenses vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Essas eram as nossas nomenclaturas diante de Deus. Criaturas inimigas de Deus. E através do sacrifício do seu filho, ele nos torna filho. Quando o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, porque todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Desculpa, nós não éramos feitos filhos de Deus. Nós éramos uma obra criada. Nós éramos criação de Deus. Fomos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Cristo ali naquela cruz. Então, se eu não me importo com essa dor, quem não consegue perceber que dor é essa, não consegue ter esse sentimento de completude, de dizer de fato que ama o Senhor de uma forma plena. Eu sei que plenamente, perfeitamente ninguém vai amar, mas esse não, meu amor por Deus, ele é tudo na minha vida. Como ele é tudo, se a gente despreza a sua dor? Como eu posso dizer que Deus é tudo na minha vida, se eu não quero compartilhar de sua dor que ele sente continuamente em seu coração? Não há como dizer que nós nos preocupamos com o coração de Deus se nós não nos preocupamos com aquilo que ele faz sofrer. E é por isso que muitas vezes nós somos esse motivo. E é por isso que mesmo sendo pecador, às vezes a gente não compreende. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Salmo 119, 158. Ele vai dizer: vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Incrível. É incrível quando às vezes as pessoas olham para os ímpios e sentem inveja. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Davi sentia desgosto. Davi olhava para o ímpio e sentia desgosto. Meu Deus, eles não têm a palavra do Senhor. Salmo 139, versículo 21, Davi vai dizer assim: não odeio eu, Senhor, os que te aborrecem, e me desgosto dos que se levantam contra ti. Então Davi, ele ficava desgostoso com aquilo que aborrecia o Senhor e considerava maldito tudo aquilo que Deus abominava. Tudo que Deus abominava era maldito para o Senhor. Deus abomina? Então é maldito. Hoje, nos adolescentes, o Vitor falou: existe questão de pecado, pecadinho? De fato, existe. Existe a questão da consequência, da condenação, mas os pecados afetam o Senhor de forma diferente. O provérbio vai dizer que, por exemplo, existem alguns pecados que Deus odeia, mas existe um que ele abomina. Veja, existe o ódio, existe a abominação. Tem coisa que me irrita, isso aqui me irrita demais. Que é, por exemplo, aquele que causa discórdia entre irmãos. Homem que se deita contra o outro homem. Existem várias coisas que entristecem ao Senhor, mas tem coisas que abominam ao Senhor. E aqui, fica comigo, não se perde. O que Davi está dizendo aqui? Olha, eu odeio os que te aborrecem. Eu me desgosto dos que se levantam contra ti. Eu odeio o que te aborrece. Nós odiamos o que aborrece o Senhor. A nossa casa está sendo administrada por esse sentimento, e eu vou cortar aqui também na minha carne.
A gente tem que cortar na nossa carne. De fato, a gente pode compartilhar dessa fala do rei Davi, que nós odiamos aquilo que Deus abomina. Porque eu estava pensando, inclusive em relação aos meus filhos, eu fiz uma lista aqui mais ou menos. Porque Davi vai dizer assim, olha, tudo aquilo que o Senhor abomina é maldito. Só que os nossos filhos estão vendo Moana, estão vendo Pantera, estão vendo Avatar, estão vendo Thor. Sandro, o que tem isso? O que eles têm de comum? Uma coisa que Deus abomina: necromancia. Todos eles falam com mortos. Porque teve a pessoa do nada começou a adorar o Pantera Negra. Ele era crente. Então o Pantera Negra é o herói da fé. Não é dos Avengers, não, é do herói da fé. Tem gente que quer tirar o Pantera e botar lá, não, em Hebreus, Pantera Negra. O filme tem o tempo todo ele conversando com os seus ancestrais, com mortos. Thor conversa com morto. A Moana linda, conversando com morto. Faz festa, tema disso. Estão assistindo Shazam. Assistimos lá em casa ontem. Doutor Estranho, Harry Potter, vendo filmes de terror. Tudo coisa abominável diante do Senhor. Abominável. Deuteronômio 18, 10 a 12. Anota aí. Eu estou tentando trazer ferramentas para mostrar, porque às vezes a gente fica numa contemplação, nossa, que pregação linda, estou quase chorando. Mas quando a gente não traz isso para a nossa prática e não percebe as coisas que a gente faz, fica difícil de que a palavra fale conosco. Deuteronômio 18, 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, quem se dedique à adivinhação, quem seja agoureiro, quem pratique feitiçaria, quem lance encantamentos, quem consulte um espírito adivinho, quem seja necromante, ou quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança diante de ti. É abominável. Eu sei que a televisão nos mostra, nos apresenta lindamente, com lindas músicas, com lindos gráficos, com lindas cores, ou com uma trama de uma história muito envolvente, com uma pegada de comédia. Shazam, e o feiticeiro. Só que o texto está dizendo que isso é abominável diante de Deus. Nossos filhos, nossa casa está sendo preenchida com coisas que são abomináveis diante do Senhor. Ah, meu filho gosta muito de filme de terror, sabe? Coisas que falam claramente sobre a invocação demoníaca. Abominável. O que a gente está fazendo, irmão? Esse é o mês que a gente está se dedicando a palavras para a família. O que a gente está fazendo com a nossa casa? O que a gente está fazendo com os nossos filhos? Não estou aqui numa postura de religioso perfeito. Vimos Shazam ontem. E aí eu estudando essa palavra, quando eu bati diante desse texto, eu vi o Shazam ali, conversando com mágico e magia para cá, feitiço para lá. Eu falei, meu Deus, quanta contaminação que a gente está trazendo para dentro da nossa casa. Coisas que Deus abomina. E aí para nós pais, nós igreja, Amós tem um recado. Tem um recado, porque às vezes você pode pensar assim, ah não, mas minha casa é tão boa, é tão tranquila, e Satanás está semeando as coisas abomináveis lá. E a gente acha que Satanás, ele só age se ele trouxer perturbação para o meu lar. Ele só age se ele destruir o meu casamento. Não. Satanás pode te levar para o inferno, deixando o teu lar unido, fazendo o teu casamento ser lindo até o fim da sua vida. E lá no final você descobrir que você não foi salvo pelo Senhor. Porque a gente acha que Satanás só quer isso, ele quer me empobrecer. Não. Muita gente está rica aí, meu irmão, e está indo a passos largos para o inferno, e Satanás fala, não, esse aí não precisa nem tocar, esse já é meu. E aquele casamento aí, não, perturba eles não. Eles estão um fechamento ali, ó, está certinho, nenhum dos dois quer nada com Deus, deixa casadinho, lindos, deixa assim. E eles acham que estão sendo abençoados pelo Senhor. E aí o recado de Amós para a gente, lá em capítulo 6, do 1 ao 6, Amós vai dizer assim, ai dos que vivem sossegados em Sião,
e dos que estão confiados no monte de Samaria. Deixa eu pular para o versículo 4, por causa do tempo. Ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre os seus leitos, e comem cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola, e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças, e se ungem com mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Veja que Amós está falando, ai de vocês que estão sossegados. O Amós está falando assim, por que vocês estão tranquilos? Por que você está sossegado? Se você está vendo a casa de José ruir. E a casa de José aqui, ele está fazendo alusão, porque quando a gente vê sobre as tribos de Israel, que era Jacó, são 12 tribos. A gente acha que são os 12 filhos de Jacó, mas não são. Porque 2 dessas tribos são filhos de José, que é Efraim e Benjamim, que é o reino do norte de Israel. Amós está falando, Israel está sucumbindo à idolatria. Israel está prevaricando com outros deuses. Por que vocês estão sossegados? Por que vocês estão dormindo tranquilamente em suas camas, se uma geração inteira está perecendo? Por que nós, pais, estamos tranquilos, enquanto a televisão, os filmes engolem os nossos filhos? Uma geração de jovens e adolescentes que está sendo engolida por Satanás. E Amós está perguntando para nós, que somos pais, por que vocês estão tranquilos? Por que vocês estão sossegados? Por que vocês não se afligem com algo que aflige o coração de Deus? É a tua geração, é o teu povo, são os teus filhos. Eles estão ruindo, eles estão perecendo, o mundo está engolindo eles, e nós estamos sossegados, estamos tranquilos, dormindo em nossas casas. A grande verdade, querido, é que nós no passado tínhamos uma igreja que era mais piedosa e que se contentava e que não se sentia aflita por ter uma vida simples. E aí, com essa chegada de um novo evangelho, de uma nova forma de pregar, a igreja buscou um caminho materialista para fugir da dor. E aí eu coloco na porta um versículo, uma frase que diz assim: pare de sofrer. Apóstolo Paulo jamais entraria por essa porta, porque o chamado de Paulo foi: vou mostrar para ele o quão é importante que ele sofra. Paulo jamais entraria lá. Como é que ele é chamado para sofrer e abre e entra numa porta? Ué, nessa igreja está escrito pare de sofrer. Amós está me perguntando, por que vocês estão sossegados? A dinâmica do mundo, do conforto, a dinâmica do mundo, do entretenimento, de ter uma vida apaziguada, invadiu os nossos corações e trouxe esse comodismo do físico para dentro da nossa alma. E a gente quer estar em ambientes em que nos acomode, em que a gente fica extremamente confortável. E o que é que gera conforto hoje? É o dinheiro, irmão. Alguém vai negar? Eu consigo pagar um plano de saúde, pagar a parcela do meu carro, pagar uma escola boa para minha filha, um seguro para o meu carro, pagar por todas as coisas que o Estado deveria me dar e não me dá, pagar os meus impostos. E a igreja encontrou um caminho que vai na contramão daquilo que Jesus diz: não se pode adorar a Deus e as riquezas. A igreja encontrou o caminho da adoração materialista. Adora o Senhor, que Deus cuida da sua casa. Adora o Senhor, enquanto você manda a glória para cima, Deus manda a bênção para baixo. A perspectiva é toda material. A perspectiva é toda monetária, é toda financeira. Não há mais, não é bem-vinda mais uma pregação que me coloque em um desconforto. A pessoa fala assim: eu estou dando oferta para isso? Para chegar aqui na igreja e ficar tomando porretado o tempo todo, paulada? Vou parar de dar meu dízimo. Eu dou meu dízimo, minha oferta. A pregação vai lá e pá! Estou pagando para sofrer?
Veja que pensamento equivocado. As pessoas ainda acham que estão pagando. Isso invadiu as igrejas. Há um tempo atrás, quando nós éramos da Betel, nós gravamos um CD. E aí, irmão, na época do Ministério de Louvor, se eu errar na conta, tinha back vocal pra caramba, ministro eram 7, tinha trombonista, 2 saxofonistas, Léo Josias, Josué no trombone, Marquinho no trompete, tinha 3 tecladistas, eu, Dudu, André, tinha 2 guitarristas, Luciano e Zé Dias, baterista Fernando e o Léo, irmão, era muita gente. E aí a gente gravou o CD com o objetivo de ajudar na obra da igreja. Era uma cabeçada, irmão. Aí chegou um pastor e falou: eu gostaria que vocês fossem lá na igreja. Aí a gente falou assim: olha, a gente só pede que você compre uma caixa de CD. Nem era pra gente, irmão. Nem era. O pastor virou para mim, na época eu era jovem. Na época ele falou assim: já que eu vou pagar, eu quero a banda completa. Aí eu falei: que isso, pastor? Isso que o senhor vai pagar de 2 caixas de CD, não consegue nem comprar um hambúrguer refrigerante se a gente levar todo mundo. É uma renca de gente. Olha o pensamento, eu estou pagando. Eu estou pagando. E esse é o pensamento que está invadindo as igrejas. Isso não é de agora. Isso é desde sempre. Nada é novo debaixo do sol. Lá em Neemias, capítulo 13, versículo de 1 a 9, a gente vai ler a história, você deve bem conhecer, que o povo de Israel está com as ruínas, com a cidade destruída, as portas queimadas a fogo. Neemias recebe a autorização do rei Artaxerxes para voltar, para reconstruir Jerusalém. E aí, no meio da reconstrução, Neemias tem 3 grandes inimigos: Tobias, Sambalá e Gesem. Tentaram matar Neemias, tentaram impedir a reconstrução dos muros, tentaram impedir a reconstrução daquela terra. E Neemias ali, estou fazendo uma grande obra, não posso parar. E Neemias, não parava nada. E Sambalá e Tobias pelejando contra o povo de Deus. Neemias volta ao reinado. E agora Neemias, com a cidade ali já meio que estabelecida, Neemias volta para o povo, para ver como é que as coisas estão. Quando ele chega dentro do santuário, quem é que está morando dentro do santuário? Tobias. Tobias casou-se com a filha do sacerdote Eliasibe. Eliasibe era o sacerdote, ele era o pastor. Tobias era amonita, inimigo do povo de Deus. E por que Eliasibe, sendo pastor, permitiu que Tobias casasse com a sua filha? Porque Tobias era príncipe amonita. Tobias, ele era um homem de posse. E é o casamento perfeito. O nome Eliasibe significa união através da transgressão. E o que Tobias significa? Prosperidade e prazer. E o que nós estamos vendo hoje, irmão? Igrejas que flertam com a prosperidade, com o prazer, fazendo com que a sua igreja tenha uma experiência sensorial, como se fosse um shopping, como se fosse tudo, porque é a união através da transgressão, que tenta casar essa ideia de que o Senhor me chamou para não ter nenhuma dor, para que eu seja feliz, porque eu sou um fofo de Jeová. E nada pode me deixar triste. Nada. Eu estou tristinho. Eu vou sair da igreja. Que é isso, irmão? Isso é esse sentimento antropocêntrico. O homem está no centro. Nós estamos no centro. Não, Deus não pode me entristecer. A pregação não pode me entristecer. O irmão me olhou de cara feia. Você nem sabe o que o irmão está passando. Às vezes está com dor, está com luta. Quando é com aluno, eu falo, às vezes ele é feio mesmo, mas isso aqui eu não vou falar. Você nem sabe o que a pessoa está falando, mas qualquer coisa te dói, qualquer coisa te deixa, até o centro das coisas, mas não é. São as coisas santas do Senhor. O que a gente está fazendo, querido, com a adoração? Vamos lá, Marcelo. Jesus, perdi o Marcelo, está aqui. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo com o culto? O que a gente está fazendo com as nossas celebrações? A gente acha, assim, é pecado ter uma luz? Não é pecado. Mas se eu achar que eu dependo da luz, que eu dependo do microfone, que eu dependo do teclado, que eu dependo de ter um cantor, que eu dependo de ter uma mesa bonita, não há problema em ter uma mesa bonita. Não há problemas em termos uma igreja confortável, não há problema.
mas isso não traz o culto verdadeiro ao Senhor. Não traz o culto verdadeiro ao Senhor. Nós estamos realizando uma união através da transgressão, e isso causa profunda dor no coração de Deus. E a igreja não percebe. A igreja está com o seu culto mega agitado, mega animado, achando que estão dando o seu melhor, trazendo invencionices. Quando Neemias chega no meio do tabernáculo e ele encontra Tobias, o texto vai dizer que Neemias tira Tobias e tudo que ele tinha, todos os móveis, todas as alianças que as igrejas fazem por aí. Não, pastor, mas ele vai abençoar a gente, não. Quantas igrejas se venderam no período da eleição porque a prefeitura soltou dinheiro, porque deu terreno, porque deu material de obra? Isso é espírito de Tobias no nosso meio. Isso não se compara com aquilo que o Senhor tem para nós. Neemias falou: vai sair do meio do templo, vai sair do tabernáculo, tira os móveis deles, traga os utensílios do Senhor, restaure o culto a Deus. Eu não preciso de nada de Tobias. Nós não precisamos de nada neste mundo. O que nós precisamos é do Senhor. Eu quero fazer uma pausa aqui para cantar e depois vou continuar a pregação. Qual o tom dela? Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, porque a essência és tu, Jesus. Aleluia. A gente precisa voltar à essência dessa adoração, retirar tudo aquilo que não glorifica o nome de Jesus Cristo. Lâmpadas, meu eu, meu ego, meu pensamento, minha vaidade. Ele é o centro. Ele é o centro da adoração. Não são os meus afetos, não são os meus sentimentos. Não dá para entrar na igreja, no meio de um culto, cheio de razões, cheio de pensamentos, cheio de opiniões. Ah, não, eu não concordo. Não interessa o que eu concordo. O que interessa é que Cristo seja o centro. O que interessa é que Cristo, de fato, seja
glorificado. E esse sentimento de Neemias é muito parecido com o sentimento do apóstolo Paulo, porque ele sente essa dor quando ele olha para o templo e percebe que Tobias está lá, contaminando a casa do Senhor. Filipenses 3, 18 a 19, apóstolo Paulo vai dizer: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Toda vez que nós colocamos a nossa vaidade, mesmo tendo repetidas vezes ouvido a palavra do Senhor, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo, porque foi por conta da sua cruz que nós hoje estamos aqui. Foi por sua cruz que ele trouxe o ministério da reconciliação do homem com Deus. Foi por sua cruz que nós que estávamos destituindo da glória de Deus, hoje temos paz com Deus. E todas as vezes que eu tomar uma atitude e que o meu pensamento não seja movido, o que eu falar, o que eu pensar, o que eu fizer, honrará a cruz de Cristo. Ah, mas eu me chateei, mas eu não concordo, não me interessa. O que eu falar, o que eu disser, o que eu pensar, traz honra para a cruz do meu Senhor. Então eu não falo, então eu não faço, porque nós fomos chamados por conta da cruz. Se não fosse a cruz de Jesus, nós estaremos condenados. Meu Deus, a igreja está parando de sofrer por aquilo que inflige dor na alma do nosso Deus. Como pode? Cristo nos reconciliou através da sua cruz. E irmãos se degladiando, igrejas ruindo, seremos inimigos da cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer: o destino deles é a perdição, porque se nós fizermos assim, o nosso Deus será o nosso próprio ventre. É aquilo que a gente quer, aquilo que me agrada. E qual é a razão disso tudo? Porque estamos ocupados com coisas terrenas e não com a glória do Senhor. Só há um interessado em fazer isso conosco. Só há um interessado em endurecer o nosso coração. E eu não vou dizer que não haverá percalços no meio do caminho. Haverá. Em algum momento eu vou te chatear. Em algum momento eu vou te entristecer. Eu vou te entristecer. Mas só há um interessado em endurecer o teu coração, ao ponto de você achar que você está pleno de razão em estar magoado comigo, porque Satanás não te ofende, Satanás concorda contigo. Satanás fala para você que você tem razão. Satanás não chegou no jardim do Éden para Eva, para Adão e Eva, e dizer assim: vocês são ridículos, vocês merecem. Não! Ele vai dizer: vocês têm que comer essa fruta. Deus não quer, porque quando vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus. Satanás fala assim: Isa, você está certo, é ele que está errado. Dario, você está certo, ele quis te ofender. Sua mágoa é legítima, sua ofensa é legítima. É isso que Satanás quer, endurecer o nosso coração. É isso que ele quer na nossa vida, que nós não nos importemos mais com o Senhor. 1 Samuel 2:12, Deus vai falar que os filhos de Eli eram filhos de Belial, filhos de Satanás. E por quê? Porque eles não se importavam com o Senhor. Eles eram filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. E qual foi a grande falha? Que nós falhamos enquanto pais, enquanto líderes. Nós nos posicionamos como Eli. E eu não vou dizer que Eli era um pecador. Ele não era um profano. Ele não era um cara devasso. Ele sentia até uma certa tristeza em ver seus filhos pecando e roubando a oferta. Ele tentava: meus filhos, olha, não é boa a fama que eu vejo de vocês, não é boa. As coisas não estão, as pessoas não estão falando bem de vocês. Mas Eli foi frouxo. Eli foi passivo, não corrigiu seus filhos.
Eli não admoestou, Eli não soube fazê-los parar. Eles estavam constantemente errando e Eli não se posicionou. E com muito carinho e educação, eu queria que se colocasse de pé os presbíteros da igreja. Cara, é só você, Vanderlei, que o Mateus está doente. Os diáconos da igreja, também pastores, líderes de departamentos e professores da EBD. Deixa eu dar uma mensagem para você enquanto pastor, porque eu também estou de pé junto com vocês. Nosso compromisso aqui não é prioritariamente com a igreja. Não é. Nosso compromisso aqui não é prioritariamente com o coração de agradar o coração da igreja. Não é. Nosso compromisso aqui é com o Senhor. É com as coisas santas do Senhor. Se nós não nos posicionarmos, acontecerá com essa igreja, acontecerá com essa casa, aquilo que aconteceu com os filhos de Eli. Deus virou para Eli e falou: eu vou matar os seus filhos na flor da idade. Eles vão morrer. Tu não soube guiar os seus filhos. E Ófni e Finés morreram diante do Senhor. Presta atenção, liderança. Se nós não formos valentes, essa igreja vai morrer na flor da idade. Essa igreja vai morrer na flor da idade. E aí você pode me perguntar assim: ah, pastor, isso quer dizer que a igreja vai fechar? Eu não estou falando que ela vai fechar. Eu estou falando que ela vai morrer. E talvez ela até cresça. E talvez ela até se amplie. E talvez ela até se multiplique. Mas será uma igreja morta. Será como Sardes. Quando Jesus vai dizer lá em Apocalipse: só tu tem nomes de que vives, mas é morta. Tua fama é de que tu é viva, mas tu é morta. Tu não se preocupa com as tuas obras. Não busca santidade. É grande, mas é morta. Tua fama é de que vives, mas teu caráter perece no pecado. Não é essa igreja que nós desejamos. Não é essa igreja que nós desejamos. Sinto muito por Eli. Ele até gostava do Senhor, mas não fez o seu papel de líder e de pastor daquele tempo. Eli era sacerdote. Ele tinha que ter se posicionado. Com todo amor, líderes e pais de suas casas, se posicionem agora, ou o mundo vai tragar os nossos filhos à flor da idade. Muitos deles estão sendo tragados. Muitos. E nós ficamos deitados em nossas camas de marfim, sem nos afligir, sem nos preocupar com aquilo que faz o coração de Deus sofrer. Obrigado. Pode sentar. Pastor, nesse caminho muitos podem não gostar e abandonar a igreja. Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A gente fica muito triste com cada pessoa que sai. Às vezes a pessoa não se adapta pela liturgia, tudo isso eu entendo. Mas se nós nos preocuparmos em agradar a igreja em detrimento do coração de Deus, meu irmão, a gente pode fazer isso aqui bombar, explodir e ficar lotado. Só que isso aqui vai ser um shopping. Não vai ser um ajuntamento de uma reunião santa, louvando a um Deus santo. Tem coisas que a gente precisa cumprir. Nem oferta eu posso entregar se eu tiver com demanda com meu irmão. Isso é santidade, irmão. Isso não é protocolo. Porque senão a gente vai ter uma igreja litúrgica e técnica, mas que não vive a dinâmica do reino de Deus. A dinâmica do reino de Deus é santidade. Se queremos ter um culto com a manifestação e a presença de Deus, precisamos ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu posso ver luz de LED, eu posso ver telão, eu posso ver uma super igreja, mas não veremos a face do Senhor. Não teremos intimidade com o Senhor. E para encerrar, eu quero fechar essa palavra trazendo para a igreja que talvez o homem que mais sofreu a dor de Deus, posso estar errado, mas para mim é Samuel. E aqui eu quero dar uma mensagem para os filhos. O povo de Deus começou a olhar para os outros povos, e aí
Eles falaram, os edomitas têm rei, os filisteus têm rei, os amonitas têm rei, por que nós não temos rei? E eles foram até Samuel e falaram, Samuel, seus filhos não conseguiram seguir o seu caminho, dá-nos um rei, tu é profeta, constitui sobre nós um rei. A Bíblia vai dizer que nesse momento o coração de Samuel pesou. E ele falou, isso não é boa coisa que vocês pedem, mas eu vou ao Senhor e vou falar com Deus. Samuel vai a Deus já pesado em seu coração. Meu Deus, eu vou trazer um fardo, eu vou apunhalar o coração de Deus. E eles falam assim, e Samuel fala assim, Senhor, o teu povo quer um rei. E aí Deus fala, para quê? Eu sou o rei do meu povo. Fala para eles que eles não sabem o que é ter um rei. Se o rei quiser, ele vai tomar as filhas deles, ele vai tomar as terras dele. Uma vez que eles têm rei, o rei se torna senhor da vida deles. Por que eles querem alguém para ser rei, tão homem como eles são? Samuel volta e explica tudo para o povo. E o povo diz, não, Samuel, nós queremos um rei. A gente quer alguém que reine sobre nós. E Samuel volta sem saber o que dizer para Deus. E Deus fala assim para Samuel, Samuel, não te entristeça. Não é você que está sendo rejeitado, sou eu. Eu estou sendo rejeitado, Samuel, não é você. Eles não pediram para tirar você do sacerdócio, mas pediram para eu liberar o trono para um outro homem sentar. Deixa eu falar para vocês. Eu fico assim, nosso coração às vezes dói quando eu olho para vocês, não só aqui, todos adolescentes, de forma generalizada. Estou falando para vocês que vocês são adolescentes aqui da igreja. E eu percebo como é que atletas, artistas, influencers que são tão homens quanto vocês e que têm mais sofrimento às vezes na vida do que vocês, e que passam uma tinta na cara e vão para frente da tela, e vocês permitem que eles reinem sobre o pensamento de vocês, que eles ditem a forma que vocês vão falar, a forma que vocês vão andar, a forma que vocês vão pensar, a forma que vocês vão agir. E vocês permitem que eles ditem e reinem sobre vocês ao ponto de controlar a vida de vocês. Vocês não precisam disso. Vocês têm Deus. Entende? É uma dor que está na nossa alma de ver uma geração permitir, da mesma forma que fizeram com Samuel. A gente não precisa disso. Não precisamos que homens reinem sobre nós. Não precisamos de influência. Deus é o rei da nossa vida. Até quando vamos ferir o coração do Senhor? Deus falou, foram eles que me rejeitaram para eu não mais reinar sobre eles, Samuel. E eu sei que Satanás tenta enganar vocês, achando assim, não, mas se eu não fizer, se eu não andar igual o Neymar anda, se eu não fizer o corte do Neymar, se eu não tiver a bolsa que a artista tem, se eu não for igual o povo lá fora, como é que eu vou ser feliz? Lembra de Moisés, quando Moisés, precisa acabar o culto, quando Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu vou me afastar do povo e eu vou dar tudo que vocês querem. Vão para a terra prometida, um anjo vai com vocês, terão proteção espiritual, mas eu não vou. E qual é a resposta de Moisés? Não, Senhor. Se o Senhor não for conosco, nos mate no deserto, porque o que nos torna diferente é a tua presença. O que nos torna diferentes é a presença de Deus. Porque se outros homens e mulheres reinam sobre nós, nós somos comuns como eles são. Isso é pobre, isso é pouco. Nós temos Deus. E às vezes o pessoal fala assim, e aí, qual é o seu ídolo? Deus. E às vezes, não, eu sei. Aí a pessoa fala, não, eu sei, tudo bem, mas qual é o seu ídolo? Deus. Não, tudo bem, mas enquanto um homem, assim, Jesus. O mundo não aguenta, porque ele quer forçar a gente a se rebaixar. Não há ninguém que se compare a Jesus. Quem é a sua referência? Jesus. Não recebi o nome de cristão à toa, não.
Cristo, o nome de Cristo está sobre nós, somos cristãos. Apóstolo Paulo diz, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Qual é o seu padrão? Jesus. O que você gosta de louvar? E nos tempos vagos, de orar. E qual é a coisa que mais te agrada? Agradar o coração de Deus. E qual é a sua comida preferida? A palavra de Deus. Porque nem de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca. Nós temos Deus sobre a nossa vida. O mundo pode até dizer assim, vocês são tristes, vocês são cafonas, mas eles não sabem o que de fato nós somos. 2 Coríntios 6, 9 e 10. Podemos ser desconhecidos, mas somos bem conhecidos. Como morrendo, eis que aí vivemos. Como castigados e não mortos. Como entristecidos, mas alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. O mundo pode olhar para a gente, vocês perdem tanta coisa. Não, eu possuo tudo o que eu preciso. Tudo que eu preciso está em Deus. Tudo que a nossa igreja precisa está em Deus. Adolescentes e crianças, tudo que vocês precisam não está no videogame, não está no filme, está em Deus. Juventude, tudo que vocês precisam, não é um casamento, não é um bom emprego, está em Deus. Mães, pais, adultos aqui, tudo que nós precisamos não é uma vida confortável, é Deus. É Deus. É Deus na nossa vida. É Deus na nossa vida. Vamos fechar nossos olhos. Aleluia. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Você pode cantar isso? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, quando a essência és tu, Jesus. Aleluia. Quero chamar aqui a pastora